Boa tarde a todos, eu sou Anabela Luís, sou coordenadora do Centro Qualifica de Cister. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do nosso programa Diz-me o que lês, transmitido aos domingos às 20 horas na Rádio Cister e em podcast no site da CFM, quando quiser. Hoje temos o privilégio de entrevistar um elemento da equipa técnico-pedagógica do projeto local do Centro Qualifica de Cister. É o seu mediador sociocultural, o Dr. José Horácio Coelho da Anunciação. Boa tarde, José Horácio. Olá, boa tarde. Cá estamos para a nossa conversa, uma Mais uma conversa vez. que se fazia anunciar, obviamente, até para podermos explicar um pouquinho o que faz um mediador sociocultural, o que é um bocadinho o projeto local, de que os alcobaceses, entretanto, certamente irão ouvir falar. O José Horácio, vamos primeiro conhecer um pouquinho o leitor. O José Horácio Coelho da Anunciação é natural da Marinha Grande. É licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra e isso aconteceu em 1988. Apresenta uma carreira diversificada, abrangendo áreas como Direito, Formação Profissional, Educação e Atividades Culturais. Exerceu advocacia entre 1989 e 1995. Tem uma vasta experiência como formador, desde 1990 até ao presente, em comunicação, legislação laboral, segurança, gestão e empreendedorismo. Colaborou com instituições como o IFP e, entre outras, a Medivisage, a que acrescenta a par a função como coordenador pedagógico, com experiência no ensino oficial entre 1989 e 1997. Retornando em 2023-24 como professor no ensino secundário em cursos profissionais. Em 2006 desenvolveu funções como guia de viagem, guia turístico. Entre 1981 e 2002 envolveu-se em atividades culturais, incluindo a produção de espetáculos, o teatro, a declamação, a figuração em cinema, sendo desde 1997 modelo da agência Liberty de Lisboa. Demonstra excelentes capacidades relacionais, o espírito de iniciativa e facilidade de expressão oral e escrita e tem um perfil profissional caracterizado por versatilidade, adaptabilidade, simpatia e, sem dúvida alguma, e uma abordagem multidisciplinar à vida profissional. Possui ainda conhecimentos de francês, de inglês, de alemão, além de competências sólidas em informática. É, atualmente, uma aquisição do projeto local do Centro Qualifica de Cister, no qual desempenha a função de mediador sociocultural do projeto local. Então, José Horácio, nós temos tido umas semanas muito atribuladas na preparação deste projeto. Hoje tenho a oportunidade de te entrevistar no âmbito deste programa que é o Diz-me o que lês. Nós gostamos de perceber quem são as pessoas, o que é que elas têm por dentro, por detrás da capa da função que desempenham. E é por isso que estas perguntas que se seguem acontecem, que é para nos dar a conhecer um pouco mais da pessoa que está aqui, deste lado, e que depois nos vai aconselhar ou estimular para a leitura de um livro que, entretanto, trouxeste, não é? Então, vamos começar pela tua carreira muito diversificada e dessa carreira, tens, assim, algum momento em que te sentiste mais realizado do ponto de vista profissional? Olha, antes de mais, o meu agradecimento por estar aqui. Não estava nada à espera, foi uma surpresa. Um obrigado. Sabes que eu gosto muito de conversar contigo, portanto, e isso é muito bom. Somos dois comunicadores, portanto, isso à partida é um bom ponto de partida para resolver muita coisa, porque existe um provérbio português, a conversar é que nos entendemos, não é? Certo. Ok. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. E em relação há alguma coisa que te mexa comigo, a educação, sem dúvida, assim, eu sou uma pessoa de comunicação, mas principalmente,
isto tem que ver com, muitas vezes, com outras coisas que às vezes eu não entendo, mas a educação é fundamental para mim. E eu gosto muito de transmitir os meus conhecimentos, até na preparação das minhas atividades, dos meus ensinamentos, das minhas disciplinas, se eu estiver no ensino ou na formação. Eu não passo muito tempo a preparar as coisas. Eu gosto de olhar para as coisas e já sei o que é que vou fazer. A minha imaginação não tem limites e crio coisas às vezes que nem acredito nelas, mesmo não acredito nelas. O fator educação e a postura das pessoas é fundamental para alcançarmos o nosso sucesso. Portanto, a educação é fundamental. Eu gosto muito. Então, a área da educação é aquela em que tu te sentes mais realizado como profissional? Sem dúvida. Ok. E esta especialmente, porque está muito ligada, mais do que nunca, portanto, o projeto local supera tudo. Portanto, ele leva a educação ao seu máximo, porque a minha função aqui é uma função que eu considero suprema e muito poucas pessoas entendem, porque eu vou ter que fazer a interseção de valores e de culturas para resolver problemas, encaixar as pessoas através das mais diversas intervenções. E ainda assim estimulá-las para a aprendizagem ao longo da vida, não é? Exatamente. Mas voltamos a ti. Voltamos a ti. Nestas várias áreas que foram referidas na tua biografia, como o direito, a educação, o turismo e a cultura, há alguma que consideras mais próxima do teu coração? Eu posso dizer todas elas. A educação e, se calhar, a área como guia turístico mexeram muito comigo. Eu não sou muito de viagens. Há pessoas que têm como objetivo viajar pelo mundo inteiro e quem me conhece sabe. Gosto de viajar, mas quando viajo é para viajar mesmo, é para comunicar, é para me separar de com quem vou, pegar nas pessoas de quem mais gosto, que estão mais próximas de mim, e irmos pelos caminhos e irmos metermos nas veredas, naqueles caminhos que ninguém conhece, que ninguém se quer meter, com 2 ou 3 pessoas, e aí vamos nós descobrir, e sai dos grupos, se eu vou em viagem em grupo. É nisso que eu gosto mais de fazer, por isso gostei muito da parte quando eu fiz como guia turístico, como acompanhante em viagem, é que eu ali conseguia comandar grupos de 60 e 70 pessoas e dirigi-os para onde eu queria. E fartava-me de falar, portanto, como não pode deixar de ser, não é? Porque curiosamente, eu não sei se isto é um dom, se não é, pronto, modéstia à parte, mas eu não preciso de estar a estudar um guião para saber o que é que vou dizer. Portanto, isto acontecia, é daquelas coisas que acontecem, portanto, acontecia muito comigo. Portanto, eu preparava, o guião era-me dado antes de me ser apresentado o grupo, para aí que 5 minutos antes, eu pegava no guião, eu já sabia o que é que ia fazer com as pessoas, não é? Portanto, desde muitas vezes acompanhar o próprio motorista que viajava até ao norte, por exemplo, portanto, fiz imensas viagens no Rio Douro, para subir o Rio Douro, muitas vezes ficámos em hotéis, ou em Vila da Feira, ou enfim, outra cidade, e muitas vezes havia motoristas que conheciam mal o caminho, portanto, e eu pegava no mapa, e portanto, aconselhava e ajudava o próprio motorista, portanto, e conseguia manter aquela comunicação, aquela interação com todas as pessoas que iam em viagem, e eu ia sempre mantendo, ia dizendo onde é que estávamos, onde é que não estávamos, e muitas vezes eu surpreendia-me. Mas como é que é possível? Onde é que vou buscar isto? Portanto, ou seja, se eu nunca aqui estive, como é que eu conheço o lugar? Eu lembro-me da primeira vez que subi o Rio Douro, no barco Rabelo, e de facto, e lá um grupo de 70 pessoas, e eu tinha que animar as 70 pessoas, eu tinha que acompanhar, eu tinha que dizer onde estava e por onde passávamos. E a primeira vez que o fiz, portanto, que foi de Villanova, do Porto até ao Pinhão, e eu a explicar às pessoas onde estava. Eu nunca lá tinha estado. Que mais curioso de tudo, eu pensava assim, mas eu não estudei tanto assim. De onde é que isto me está a sair, este conhecimento? Não há muitas coisas que eu não consigo dar explicação, mas acho que é um dom, porque eu estava a fazer
estava a fazer aquilo com amor e paixão. Portanto, Pronto, aí acho que tu chegaste ao sítio onde eu iria chegar, entretanto, porque, embora não te tenha conhecido como guia turístico, eu já me apercebi da maneira como tu lidas com as situações e com as pessoas. E essa é uma característica que eu reconheço como sendo tua, essa questão da paixão com que tu tratas as pessoas e as situações. E é algo que, de certa forma, também nos contagia a todos. Portanto, essa tua energia leva-nos a querer ir mais além também, não é? Essa é uma característica que eu reconheço como sendo tua. Enquanto guia turístico, ficou-te alguma coisa na memória que tu guardas assim como episódio engraçado que nos queiras contar? Ou nem por isso? ai, eu tenho tantas. Podias escolher um e falarmos sobre ele. Pronto, então posso contar uma. Portanto, deixa-me lembrar, tentar lembrar, foi em pleno inverno, fiz uma viagem até aos Pirineus com um grupo, portanto, e eu só acompanhava grupos de 60, 70 pessoas aos fins de semana. Portanto, foi-me proposto viajar também durante a semana, mas eu estava a trabalhar numa outra empresa de formação, portanto, e não podia prescindir do meu trabalho. Portanto, atenção, só ia aos fins de semana. E uma das minhas aventuras, portanto, enfim, eu já nem sabia, enfim, se era eu, se não era, se estava metido naquela atrapalhada toda, que eu acho que foi uma daquelas aventuras, essa foi uma aventura. Portanto, fomos para os Pirineus, para um hotel, nesse fim de semana, quando chegámos começou a nevar. Resultado, durante uma semana ninguém saiu do hotel para ir visitar o que quer que fosse, porque estava nevão. Chegou-se o domingo à tarde, queríamos sair, nevão. Boa, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou? Estávamos em Espanha, estávamos lá em cima, não é? Nos Pirineus, dizem, como é que nós voltamos para Portugal? E, portanto, entretanto, houve alguém que fez uma ligação para a agência em Leiria, portanto, tinha uma dependência em Lisboa, portanto, foi-nos enviado um helicóptero. Portanto, eu fui logo o primeiro a vir, portanto, fui para Madrid, depois vim eu e outra colega. Então fizeste a viagem de regresso de helicóptero, portanto, dos Pirineus para Madrid, de Madrid, portanto, para Lisboa, depois tivemos um automóvel que nos transportou. E os restantes elementos? Vieram aos poucos, também de helicóptero, porque não havia hipótese, porque as estradas estavam cheias de neve. Eu até posso contar outra história, essa também mexeu comigo, portanto, eu gosto muito de carros desportivos, mas, de facto, nunca fiz uma viagem de 2 ou 3 metros num Ferrari F40. Então, portanto, eu tinha uma viagem marcada para a Itália, resultado, portanto, houve complicações, houve uma confusão com a viagem, com o agendamento da viagem. Resultado, nós tínhamos um grupo de pessoas em Itália, portanto, na Toscânia, e estavam à espera do guia turístico. Não havia guia turístico. Ligaram-me, está bem, eu aceitei, e vou para a aventura. Mas como é que eu vou? Deixei o carro em Leiria, portanto, na garagem de um amigo, e eu estava muito bem à porta da agência, quando de repente, e acho que se não, para um Ferrari F40 vermelho ali. Portanto, isto eram 9 horas da noite. E eu, isto não é para mim. Era. Resultado, olha, eu não sei como é que cheguei lá, não sei. Portanto, foi durante a noite, foi tão rápida a viagem, que eu dizia, onde é que eu vou, o que é que me vai acontecer? Porque o condutor era mesmo, parecia mesmo um condutor de Fórmula 1, não é? Portanto, a viagem foi tão rápida, atravessámos Espanha, assim, em minutos, não é? Portanto, ou seja, quando chegámos cedo, lá, e eu assim, pronto, ok, não fui eu a conduzir, fui conduzido, e quando nós somos conduzidos, nós temos reflexos completamente diferentes, não é? Portanto, ainda por cima num carro de alta velocidade, com alguém perito em condução, servir de pendura torna-se um bocado complicado.
eu pelo menos não consigo andar de pendura, estou habituado muito a conduzir e os meus reflexos são... E então foi uma noite, foi assim uma viagem, tentei adormecer, mas não conseguia, abri os olhos, portanto, não havia nada, havia tudo a passar. Olha lá, foi engraçado, Muito foi engraçado. bem, Outra isso aventura. bem. Pronto. Mais uma experiência. Mais uma. Então, as tuas notas biográficas dizem que tu foste modelo. Também. Então, houve alguma experiência diferente, inusitada ou específica, nos Pois. bastidores, enquanto Pois modelo? houve. Queres Foi. contar? Posso contar? Então vá. As histórias somam-se. Tive uma experiência há uns anos atrás. Foi numa discoteca em Leiria, portanto havia eu penso que nesse dia era o João Rolo que iria apresentar, portanto, um estilista português, e portanto ele não pôde ir, e então tive que em cima da hora. Portanto, o espetáculo não foi produzido por mim, portanto foi produzido por outras pessoas, eu apenas estava por trás da coreografia, da cenografia, responsável pelos manequins, e também iria desfilar, porque também tinha sido convidado, fazia parte do programa. Portanto, eu lembro-me que estávamos nos bastidores e um dos vestidos da colega que ia passar comigo rasgou-se completamente. Ela vestiu e o vestido abriu todo. Portanto, eu não perdi nem uns segundos. Portanto, assim, então, tira-me isso, está ali, olhei para o lado, portanto, vi ali uns metros de tulle, nunca mais me esqueço disto, um tulle cor-de-rosa, e pega no tecido, e aquilo tinha meio uns 6 ou 7 metros, enrolei à volta da minha colega, tu vais de tacões, levas os sapatos, enrolei aquilo tudo, depois arranjei uns alfinetes, prendi os alfinetes ao vestido, fiz drapeados por tudo quanto era lado, e ficou assim um vestido, e foi ela desfilar comigo. Toda contente, o vestido teve muito sucesso. E toda a gente perguntava quem era o patrocínio daquele... Pois, imagino. Ok, Eu pronto. estou curiosa com estas aventuras todas e com, enfim, toda a adrenalina que está também a acompanhar este género de funções, não é? Num mundo bem diferente do da educação. Como é que tu vens parar outra vez à educação? Olha, é assim, a educação é uma paixão. Já em infância, eu em casa, quando estudava, o meu modo de estudar era como se fosse um professor. Ou seja, eu utilizava um truque para memorizar as matérias, que era fechar no quarto, e ainda hoje isso acontece, e falar, como se estivesse a dar uma aula. Portanto, isso já vem de infância. Eu nunca me tinha apercebido, hoje volto para trás e penso assim, é engraçado porque quando eu tinha 9, 10, 11 anos, eu fazia exatamente no meu quarto aquilo que hoje em dia faço com os meus alunos, quando os tenho, quando estou a dar formação ou quando estou a dar aulas no ensino regular. Portanto, a atitude é a mesma, o modo... É um gosto especial. Eu não sei, é um dom que me vem, é um gosto. A educação é uma paixão. Ok. Mas o grau de adrenalina que se vive no mundo do espetáculo e das artes é bem diferente do da educação, ou não? É diferente. E tu escolheste regressar à educação, tem alguma coisa a ver com a necessidade de mais calma, talvez, menos agitação? Não. Eu gosto de agitação e gosto de agitar. Eu gosto muito do ensino e a prática do ensino, a adrenalina não é muito diferente. É uma adrenalina que está em planos diferentes, mas a adrenalina continua no ensino, porque eu preciso dessa adrenalina para provocar e motivar quem está à minha frente. Não é? Eu gosto muito, já fiz muitas vezes saber isso às pessoas que me rodeiam e faço sempre. Quanto mais difíceis são os públicos, quanto mais difíceis são as pessoas, mais me motiva a lidar com elas. E consigo. Eu muitas vezes surpreendo-me a mim mesmo, porque eu gosto muito de me surpreender, surpreendo-me muitas vezes como é que eu consegui fazer isto.
com estas pessoas tão difíceis, que são as piores loucuras, com colegas que já tiveram esgotamento, a propósito enfim, por motivos de trabalho, com estas pessoas, e eu lido isto como se fosse chocolate, que eu gosto, não é? Portanto, às vezes basta, e eu sinto isso, muitas vezes, ainda vou mais além, às vezes nem é preciso comunicar muito. Eu sinto que muitas vezes a minha presença, e não é só de agora, isto tem sido ao longo dos anos, eu muitas vezes há coisas para as quais eu não tenho explicação, eu arrumo numa gaveta, deixo lá estar, e vou observando. Mas a coisa continua, porque basta a minha presença em sítios difíceis e eu sinto que as coisas à minha volta começam a tomar outros rumos. Eu sinto. Ok. Não consigo explicar, talvez das minhas energias ou da motivação que eu mostro. Não sei, algo de facto. E sempre aconteceu, de uma maneira ou de outra. Percebes esse gosto que tu tens pela vida e pela comunicação e pelos outros, isso percebe-se claramente. Essa tua dedicação também à cultura e à arte, não é? Esse teu gosto, de onde é que vem, José Horácio? Isso nem toda a gente carrega consigo, a paixão pelas artes. De onde é que isso te vem? Olha, todas as artes, todas as artes. Isto toca em todas as artes. Eu, quando terminei o meu 9º ano, eu tive uma professora de desenho, que eu gosto muito de desenhar, e desenhar à vista, gosto muito, e tive uma professora de desenho que queria que eu fosse para a Escola de Belas Artes, mas eu não queria, eu queria seguir para a Psicologia. Quis o destino que seguisse Direito. Pronto, mas depois lá caminhei no sentido da educação, assim, enfim, por outros caminhos, lá vim ter, de uma maneira ou de outra. E tudo o que eu passei me ensinou e continua a aprender, com muito gosto. Mas essa apetência pelas artes, penso que se começou a desenhar aí, na minha infância. Eu tinha 2 amigas e um amigo, enfim, cada um já seguiu o seu rumo, apenas mantenho contacto com uma com quem tenho histórias incríveis, porque depois na minha casa eu tenho uns salões, portanto, onde eu fazia, quando miúdo, fazíamos peças de teatro, inventávamos peças de teatro. Portanto, e não era nada estudado, era tudo de improviso, portanto, então eram tardes mesmo, e acho que foi aí o ponto de origem. Pronto, a coisa começou, e durante os meus tempos de liceu, eu sempre fugi para apresentar espetáculos, entrar em pequenas peças de teatro, até que o grande boom do teatro veio de facto com a minha fase de estudante enquanto estudante de Coimbra, em que eu tirei formação no CITAC, e a partir daí venho a conhecer, portanto, a propósito da minha atividade no CITAC, venho a conhecer uma figura que, enfim, guardo no meu coração, que é o Quiné, portanto... Sim. Nós é uma pessoa que conhecemos os dois, exatamente. Não é? Eu, por razões familiares. Exatamente. Que fez parte da minha família, neste momento o Quiné já não está entre nós, mas deixa marcas a quem o conheceu, obviamente, não é? E é engraçado nós termos esse aspecto em comum no passado. Tu conheceste o Quiné de uma forma, eu conheci-o porque ele era meu sogro na altura, exatamente. Eu tinha casado com o filho dele. E é engraçado descobrirmos, entretanto, estas, digamos, semelhanças, não é? Aproximações, quando não nos conhecemos naquela fase, não é? Exatamente. E tão próximos, sim. Não é? Mas, então, essa é a fase do teatro, não é? É a fase do teatro, portanto, isto é, venho a conhecer, portanto, eu entrei numa peça, portanto, do Paulo Filipe, portanto, que é encenador em Lisboa, primo do Cinto Filipe, que toda a gente conhece da televisão e do cinema, gostei muito de trabalhar com o Paulo Filipe na altura, portanto, fiz um batismo no teatro em Coimbra, portanto, e foi a partir daí que eu conheci o Quiné. Quando eu voltei a Leiria, portanto, quando voltei a casa, eu tive a estagiar com um advogado de renome, Dr. Vareda,
que era um advogado de nome, portanto, enfim, a nível nacional e pelo menos no distrito de Leiria, e em Leiria mais precisamente, fiz o estágio com ele. Entretanto, ele estava, por iniciativa do Dr. Vareda, portanto, ele estava a transformar uma coletividade, que era o Sport Operário Marinhense, portanto, uma entidade cultural, e ele tinha feito a aquisição de uma fábrica, antiga fábrica de vidros, portanto, e transformou aquilo naquilo que é hoje as instalações do Sport Operário Marinhense. Tinha um auditório, portanto, enfim, um palco, e o Quiné, portanto, falou em conversa, porque eram muito amigos, do Dr. Vareda, portanto, que também já cá não está, e falou ao Dr. Vareda que tínhamos uma pessoa que era estagiário dele, e o Dr. Vareda, para as artes, era assim, era um impulsionador nato, e falou ao Dr. Vareda que tinha um estagiário que conhecia muito bem e que tinha o agrado de o poder e queria o ter numa peça de teatro. O Dr. Vareda vai falar comigo num dia que estava no gabinete. Zé Horácio, já sei que gostas de teatro e tal, queres participar? Claro que sim. E eu não sabia de quem se tratava, portanto ele foi mesmo surpresa. Então, eu vou-te apresentar um amigo com quem vais trabalhar. E quando eu chego ao pé do Quiné foi uma grande festa, portanto, e foi aí com ele que fiz algumas peças de teatro. Ele era uma pessoa extraordinária, sem dúvida, e que marcava quem o conhecia. Voltando aqui assim à tua trajetória, a tua carreira é um exemplo de adaptabilidade, não é? Portanto, uma série de experiências diferentes, ligadas às artes por um lado, mas por outro lado bastante diversificadas. O que é que tu pensas sobre a importância do conhecimento multicultural na sociedade atual? O que é que isto significa para ti hoje? É muito importante e era bom que todos aqueles que estão envolvidos na educação e não só tivessem consciência da importância do conhecimento multicultural, porque conhecendo os valores dos vários grupos que existem, que são grupos que existem mais ou menos separados, mais ou menos chegados da nossa sociedade, se calhar muitos dos preconceitos não existiriam hoje em dia, não é? Portanto, só com o conhecimento e não com a rejeição é que conseguimos ir mais além. Portanto, isso é fundamental, quebrarmos barreiras, não é? Portanto, essa parte é muito importante. E a tua função de mediador sociocultural vem ajudar a que essas barreiras, mesmo que não quebrem totalmente, pelo menos tenham assim uma certa intermitência. Concordas com? E naquilo que eu puder, portanto, eu vou mais além. Até agora, qual foi o maior desafio que se te apresentou assim, na tua vida? Não estou a falar deste momento, do projeto local, mas sim em toda a tua carreira. Que grande desafio te foi colocado pela frente, pela vida? O grande desafio... Eu acho que tive muitos desafios. E os desafios, eu penso que os coloquei a mim mesmo quando eu, estando, se calhar muitas pessoas pegadas a um contrato e sendo efetivas numa entidade ou numa empresa, estariam até ao fim da vida. Eu prendo-me por gostos e paixões, eu gosto do que faço. Enquanto eu me apaixonar pelo que faço, eu estou ali. No dia em que a minha paixão já não consigo fazer brilhar o que está à minha volta, então é melhor começar a pensar em partir para outro. Então, os desafios sou eu que os coloco a mim mesmo. E os meus maiores desafios são, de facto, toda aquela parte de deixar a advocacia, exerci há alguns anos, deixei porque, eu costumo dizer, não é a minha praia, exerci, e exerci num bom exercer, portanto sempre num sentido positivo. Quando as coisas deixaram de fazer sentido, então vamos partir para outra. Não, eu já estava na outra, porque eu estava já no ensino também, e aí senti a minha paixão, o meu brilho, e por aí continuei. Pronto, entretanto o meu ensino, houve uma certa altura que não deu para mim, por razões externas,
E entrei, portanto, na área, portanto, eu sempre estive na formação profissional, portanto, desde o início, desde 88, 89. Hum, Pronto, interrompi, parti para a parte da formação profissional, com uma escola profissional durante 14 anos. Pronto, e a partir daí depois a coisa terminou, portanto, e comecei outro projeto, sempre com pessoas fantásticas. As coisas às vezes, há sempre coisas muito boas, há coisas, também se tudo for muito bom, também é sinal de que alguma coisa não está bem. Portanto, é bom também, nós também aprendemos com as coisas menos positivas e não boas, não é? Que nós consideramos não boas, mas elas são, nós aprendemos. Não é? Ajudam Ajudam-nos a muito, aprender. ajudam muito. E os desafios são esses, é o estar, acabar um projeto, para onde é que eu vou agora? Vamos a isto. Bom, e com tantos projetos e experiências que tu tens ao longo da vida, há algum sonho que te move a um objetivo que tu sintas que ainda tens que concretizar e que seja teu? Eu acho que há muitos desejos. Eu sempre tive, desde sempre, uma ideia que era vir um dia a entrar na carreira diplomática. Ok. Eu fui concretizando tudo isso ao longo de todos os projetos que tive e aos desafios que me coloquei ao longo da vida. E agora, mais do que nunca, estou na praia, certa. Porque a carreira diplomática obedece é muito interessante, mas obedece a um formalismo. Eu não, assim, não me apego a formalismos, apego-me às atividades, ao exercício, à execução. Os formalismos muitas não me assustam, nada me assusta, nada me assusta, nada. Eu quando digo nada, é nada me assusta. Quando era criança tinha medo dos trovões, porque vinha alguém dali de... Hoje em dia já nem os relâmpagos me assustam, nada me assusta. E tenho boas estratégias para vencer essa parte do ser humano que é os medos, não é? Mas de facto eu poderia dizer um dia gostaria de entrar na carreira diplomática, não. Não, onde estou bem. Mas Estou a fazer exerces, eu vejo isso todos os sempre, dias, tu és um diplomata nato. sempre. Consigo esse exercício, sim. Sim, tu exerces naturalmente essa função de diplomata nas relações. Percebe-se quando existe algum frisson, mesmo no relacionamento profissional, a tua tendência para querer estabelecer uma boa relação entre colegas. Sempre. Percebe-se isso claramente. Portanto, que isso pode efetivamente ser o teu elemento. Sabes que esse elemento que tu dizes é o termo correto. Eu preciso de fazer sentir bem os outros para eu me sentir bem. Se eu proporcionar um bom ambiente à minha volta, e eu tenho essa sensibilidade quando alguém não está bem ou as coisas não estão a correr bem, eu entro em ação para me poder sentir bem, não me sentir incomodado. Portanto, isso é muito bom. Certo. Que palavra é que tu escolherias para te descrever ou para descrever essa tua abordagem ao mundo e à vida? Paixão pela vida. Paixão pela vida. Muito bem. Entusiasmo também, não é? Porque isso é o que eu constato em ti e que muito me apraz. Vamos só explicar um pouquinho qual é a tua função enquanto mediador. Nós já falámos um pouquinho sobre isso. Estamos agora a braços com o projeto local, que, embora tenha sido aprovado já há mais de um ano, só agora teve autorização por parte das instâncias superiores para podermos avançar. E o projeto local tem objetivos, portanto, pretende trabalhar com pessoas que ainda não estão certificadas ao nível do 9º ano. Queres explicar mais um pouquinho? Ok. Ora bom, a função do mediador, como é uma função recentemente criada, tem poucos anos, ainda é um bebé,
e é pouco entendível para a maioria das pessoas. O mediador sociocultural não é o diretor de turma, não é o mediador de uma turma. O mediador sociocultural digamos assim, o conciliador de vários tipos de pessoas, de diferentes culturas, diferentes valores e intervir no sentido da união, unir esses valores, unir essas culturas e, ao uni-las, fazerem-se entender, ok? Portanto, essa é a função do mediador. Neste caso, isto quase se compara às antigas funções do juiz de paz, que era resolver conflitos para obter soluções. E é exatamente essa a função. Aqui no projeto local, é exatamente essa função, só que adaptável ao ensino, adaptável à formação, adaptável à elevação de qualificações. Ok? Nós podemos, como mediador, portanto, a minha função é motivar as pessoas, conquistar as pessoas, fazê-las entender que tem ali algo que as pode engrandecer e que pode ser de um valor inestimável para elas e uma oportunidade quase única na vida, ok? E estimulá-las a... Não precisam de decorar nada, só precisam ter competências. Precisam de ser educadas e responsáveis. São duas peças, dois pilares fundamentais para se fazer uma conquista. Uma pessoa pode perfeitamente não ter o 4º ano e poder eu olhar para ela ou as minhas colegas olharem para ela, para essa pessoa e dizerem: esta pessoa tem competências, tem capacidades, esta pessoa tem tudo, e transformar todas essas competências e puxar essa pessoa e realizar-lhe o 9º ano, efetivar-lhe o 9º ano de escolaridade. Ou seja, somos nós que vamos provocar a elevação dessas competências para a poder certificar. Muitas pessoas hoje em dia ficam surpreendidas: então, mas como é que é? Fiz durante 3 anos, sacrifiquei-me a fazer para o 9º ano e quase com o risco de chumbar no meu tempo, até agora vem alguém e no espaço de 1 mês ou 2 consegue fazer o 9º ano? Pois claro que consegue, porque estamos numa época, atenção, estamos numa época diferente, estamos na era digital, portanto temos que ter consciência de que não podemos estar lá atrás, nós temos que avançar. Então, se podemos ajudar a quem queira dar o pulo e aproveitar esta oportunidade, vamos ajudar, porque esta oportunidade está aí, à nossa porta. E, portanto, a minha intervenção vai ser chamar as pessoas, conquistar as pessoas, colocar atividades nessas pessoas, motivá-las, claro, sem desrespeitar os valores e as culturas, porque eu vou ter em mão vários tipos de culturas, vou ter etnias diferentes, vou ter grupos de pessoas de países diferentes, eu vou ter que unir essas culturas, vou ter que fazer com que elas se entendam e vou ter que colocar atividades interessantes, vou sugerir, mas elas também me vão ajudar a realizar essas atividades. Portanto, não vou contra os valores de ninguém, portanto, vou pela aceitação e vai ser muito giro. Portanto... eu tenho a certeza que sim, que vai ser muito giro, é um desafio enorme, sem dúvida alguma, mas é um desafio maior para nós todos, não é? Que é, pronto, aquilo que nos propusemos, permitir, enfim, que essas pessoas vejam as suas competências reconhecidas no âmbito aqui do projeto local. E foi um gosto ouvir essa tua explicação sobre o que é ser um mediador sociocultural. Agora que já conhecemos um pouquinho mais a teu respeito, trouxeste-nos um livrinho? Podes dizer o que é que lês? Porque imagino que no teu tempo livre ainda consegues ter um tempinho para ler. De vez em quando. De vez em quando. Olha, eu do alto da minha adolescência, não é verdade? Eu gosto muito do TikTok e do Instagram e do Facebook. Isto tem a sua piada porque há uns anos atrás, quem me conhecia, portanto, eu nem sequer mexia no Facebook, aliás, nem sequer fotos nenhumas tenho no meu Facebook. Mas os caminhos depois seguem, a vida segue o seu rumo e, de facto, de vez em quando leio. E o universo
trouxe até mim, portanto, uma atividade que foi realizada na Inês de Castro, que era, portanto, a troca de livros. Portanto, e veio parar o universo, fez chegar até mim um livro gigante de um autor que apenas conhecia de nome, sabia da obra, que é o José Rodrigues dos Santos. Nunca tinha lido, tinha ouvido comentários, nunca tinha lido nenhum livro dele. E, de facto, veio parar às minhas mãos, por coincidência, um livro pelo qual eu estou a ler muito lentamente, estou a sorver tudo, eu estou a ficar, eu, como digo, tudo o que eu faço é com paixão. E, de facto, estou a lê-lo com paixão. Porquê? Porque trata um livro que é um desafio para a humanidade e para a maioria, para uma maioria de pessoas. Do que é que trata isto? Eu não... Deixa eu ver só o livro primeiro. Podes É continuar a falar. O Jardim dos Animais com Alma. Ok. Do Ok. José Rodrigues O de dos Santos. José Rodrigues dos Santos. Ok, só mostrar assim para a câmara. Ok. Então, do que é que trata este livro? Este livro dá-nos uma perspectiva diferente dos animais no convívio e na vivência do ser humano. Portanto, dá-nos uma perspectiva dos animais, da sua consciência, do seu comportamento e eleva-os ao nível das atitudes do ser humano, que às vezes, cujas atitudes às vezes não são tão positivas quanto isso. Portanto, este livro faz, ou demonstra aqui algo que é um bocado polémico, portanto, que fazermos, no sentido de nos fazer chegar à conclusão, como alguns estudiosos, e existem estudos sobre isso, e foi esses os fundamentos que o José Rodrigues dos Santos foi buscar. Existem estudiosos que chegam a dizer que os animais, todos os animais, têm consciência, têm sentimentos, têm sensibilidade. São seres sencientes, não é? Muitas vezes muito superiores aos seres humanos. Isso afeta os seres humanos. O quê? Muita gente diz, não é mais inteligente que eu. Pois é, existem estudos e este livro vem nesse sentido, dá-nos a conhecer, portanto, o lado, a perspectiva dos animais e o lado menos bom do ser humano. Muito obrigada. É um livro espetacular que eu vou ler de certeza absoluta, porque não conhecia, mas só essa perspectiva interessa-me. É uma perspectiva que me deixa muito sensível. Agradeço imenso teres trazido aqui assim, esse livro. Vou só repetir, portanto, para quem nos ouça, que é O Jardim dos Animais com Alma, do José Rodrigues dos Santos, e ler aqui assim só este comentário: quem são as verdadeiras bestas, nós ou os animais, com um ponto de interrogação. José Horácio, foi espetacular, muito obrigada por esta entrevista, agradeço imenso ter-te prestado a uma conversa que já passou, já terminou o nosso tempo de antena. Vou agradecer ao Rui Pereira, que está ali atrás, mas que já esteve aí assim no teu lugar. Quem quiser ver também a entrevista do Rui, pode aceder ao podcast, que fica disponível na CFM, no site da CFM. Esta entrevista, assim como todas as outras, passa ao domingo, às 20 horas, na próxima semana. Cá estaremos. Muito obrigada, José. Obrigada também. Sim.